Romanos, capítulo 16, verso 25. Ora, para aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Que expressão mais linda, vamos destacá-la aqui em primeiro lugar. O evangelho é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo pôde chamá-lo de o meu evangelho, porque o evangelho foi revelado a ele, não de segunda mão, mas pessoalmente pelo próprio Senhor Jesus, num encontro pessoal com ele, na estrada de Damasco. Revelação tão clara e tão profunda, que colocou para Paulo os pilares de tudo que ele ia escrever depois em 3 epístolas. Ele ia mostrar que Jesus é o Messias, é Deus. Ele ia mostrar que a igreja é o corpo de Cristo. Tudo isso é um prolongamento do que ele viu inicialmente ali em Damasco. Então ele chama de o meu evangelho. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo que foi revelado a mim, do qual eu me tornei devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, sábios ou ignorantes. Então ele diz, o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, essa segunda frase, aqui no momento importante para nós. O que é o evangelho segundo Paulo? Qual é o conteúdo do evangelho segundo Paulo? Está tão claro nessa segunda frase. Não é um compêndio de teologia sistemática. Não é um conglomerado de doutrinas. O evangelho segundo Paulo consiste simplesmente na pregação de Jesus Cristo. Agora, por que o evangelho é tão rico? Por que o evangelho é tão maravilhoso? Por que o evangelho é tão abrangente? Ora, é porque Cristo tem riquezas insondáveis. Pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então ele vai dizer, o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, ou seja, não há evangelho nenhum pregado quando Jesus Cristo, as glórias de sua pessoa e as glórias de sua obra não são manifestadas nessa pregação. Que infelicidade, irmãos, porque nós vivemos dias rasos em termos de pregação. Muita pregação de filosofia, muita pregação de tradições, muita pregação de autoajuda, mas não pregação das riquezas insondáveis de Cristo. Mas esse é o evangelho. Meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo. Mas veja mais a terceira frase, como é maravilhosa. A revelação, ou conforme a revelação do mistério. Revelação significa simplesmente tirar a venda, abrir os olhos. Mistério é uma palavra interessante. Se você consultá-la na língua original, a raiz da palavra mistério é fechar a boca. Que interessante. Deus manteve a sua boca fechada nos tempos eternos, nos séculos eternos. Para efeito didático e apenas didático, nós poderíamos dividir esse assunto da eternidade assim. A eternidade passada, vamos pôr passado entre aspas, né? Eternidade não tem tempo, literal, tempo cronos, e eternidade futura, apenas para efeito didático. E nesse meio, então, nós temos tempo e espaço. Quando Deus criou o universo, então Ele estabeleceu tempo e espaço. Agora, a eternidade é uma realidade que é independente de todo o tempo. Então, nós não temos uma linha descontinuada quando Deus criou o tempo e espaço. A eternidade é contínua, ela é independente de qualquer tempo ou espaço. Biblicamente, para efeito do nosso entendimento, então usamos essa expressão, eternidade passada e eternidade futura. Porque há coisas que Deus estabeleceu antes da criação do universo que serão consumadas apenas após Ele ter consumado a sua relação com aquilo que Ele criou. Então nós teremos eventos futuros que só ocorrerão depois que essa realidade primária de primeiros céus e primeira terra passarem.
ou Deus concluir o seu propósito nessa dispensação. Vamos usar também essa expressão bíblica. Então, quando Paulo fala sobre esse evangelho, ele está se referindo à eternidade passada, ou até nós podemos dizer a toda a eternidade, incluindo essa eternidade futura, mas particularmente a eternidade passada. Porque houve um tempo nessa eternidade em que Deus revelou aquilo que estava oculto no seu coração lá nos séculos eternos, ou nos tempos eternos. Então aqui ele usa a expressão meu evangelho, que é a pregação de Jesus Cristo, e essa pregação de Jesus Cristo é conforme. Ou seja, quando Jesus Cristo é pregado, aquilo que estava guardado em silêncio nos tempos eternos é revelado. Isso não é maravilhoso? Quando o genuíno evangelho é pregado, então nós conhecemos assuntos eternos do coração de Deus. Digamos, a boca de Deus se abriu no evangelho. Irmãos, que dificuldade nós temos de guardar um pequeno segredo. Não é assim? Como Deus pode guardar um segredo como esse por séculos e séculos e séculos eternos? Só Deus poderia. Quando Ele rompeu o silêncio e falou, nós ficamos maravilhados. Inclusive por isso, como Deus poderia ter guardado esse segredo? E nós vamos ver quais são as nuances, com a ajuda do Senhor, desse segredo. E como Ele pôde. Só Deus poderia. Nós não sabemos guardar um simples segredinho, mas Deus guardou um tesouro por séculos e séculos e séculos. Quando Ele expôs esse tesouro? O Novo Testamento é tão claro, graças a Deus. O Novo Testamento vai dizer assim, em particular na Epístola aos Hebreus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Ou seja, Deus abriu a boca, mas Ele abriu a boca de maneiras fragmentárias. Ele abriu a boca de modo tipológico primeiro. Ele quis assim, como se Deus dissesse assim: vamos primeiro fazer um ensaio de núpcias. Digamos que nós temos lá o lugar onde a noiva vai se casar. Nem o local está preparado, mas é necessário ensaiar alguma coisa para que não tenha atabalhoamentos, né? Então vai para lá o noivo, vai para lá a noiva, quem sabe vai para lá até quem vai ministrar a palavra, até quem vai cantar, junta naquele local, sem nenhum enfeite. A noiva não está ataviada, não está preparada, e nem o noivo, mas eles estão ali e estão fazendo um ensaio de núpcias. Todo o Novo Testamento é um ensaio de núpcias. Até que 2000 anos depois de Isaac, alguém se manifesta às margens do Jordão, estende o seu dedo, podemos assim dizer, e responde a pergunta mais importante do Velho Testamento. A pergunta de Isaac para o seu pai: meu pai, vejo aqui o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro? Então João Batista vai estender o seu dedo e dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, quando o Filho de Deus se manifesta às margens do Jordão, toda a revelação do que estava oculto no coração de Deus está agora encarnada. Por isso que é dito, Paulo em Colossenses diz assim: toda a plenitude da divindade habita, não apenas habita, mas habita corporalmente em Cristo. E então, depois de tanto ensaio de núpcias, depois de tanta linguagem tipológica, fragmentária e parcial, o que Deus faz? Deus envia o seu próprio Filho. Deus envia o seu Evangelho. E esse seu Evangelho eterno se encarna. Seu Evangelho é o seu Filho. Capítulo 1 de Romanos, como já falamos, Paulo começa assim, dizendo que o Evangelho diz respeito ao seu Filho, ou é concernente ao seu Filho. O Evangelho não tem nada para nos dizer que não esteja atado fixamente à glória da pessoa e à glória da obra do nosso Senhor Jesus. Não há Evangelho que não tenha esse foco. Esse é o Evangelho. Tudo que Cristo é e tudo que Cristo fez. Esse é o conteúdo do Evangelho. Então,
quando o Verbo se faz carne, às margens do Jordão, nós temos o Evangelho encarnado, nós temos o mistério revelado nele. João vai dizer assim: nós, o Verbo eterno que estava com Deus, que era Deus. João capítulo 1, versículo 1, mostra esse silêncio de Deus. O Logos em Deus desde a eternidade. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E essa boca estava fechada por séculos dos séculos. Mas então no verso 14 do Evangelho de João, capítulo 1, ele vai dizer: mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Evangelho encarnado, o mistério revelado. Mas ainda assim, era necessário a ação de Deus mesmo para que esse mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, agora encarnado na pessoa do Verbo, porque Ele é o mistério de Deus. Colossenses diz que Cristo é o mistério de Deus. Colossenses capítulo 2, literalmente. Para poderdes compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os segredos da sabedoria e do entendimento estão ocultos. E lá ele usa também a palavra ocultos, a mesma que estamos vendo aqui em Romanos. Então, quando esse Verbo eterno, ele se faz carne, ele se vela com carne, então há necessidade da intervenção soberana de Deus para que olhos de outros sejam abertos e possam ver os segredos ocultos desde a eternidade do coração de Deus na pessoa do Verbo encarnado, que é em quem se resume todo o conselho de Deus, ou toda a vontade de Deus. Jesus Cristo é o conselho de Deus, é a vontade de Deus manifesta, é o propósito de Deus manifesto. Então João vai dizer: nós tivemos esse privilégio junto com outros, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está em união com o Pai, no seio do Pai, é quem o revelou. A palavra ali é a mesma para exegeses. O Filho de Deus é o exegeta de Deus, é quem expõe quem Deus é, quem explica quem Deus é. É maravilhoso isso.